Muito bem, bem-vindo, Tomás, aos Pontos da Semana. Quinta-feira nós encontramos-nos aqui para olhar para esses elementos e hoje são 3 temas relevantes. O primeiro tem a ver com o relançamento do projeto de gás de Palma. Depois de 5 anos paralisado, o projeto hoje foi relançado pelo Presidente da República e pelo representante máximo da Total Energies, ali na província de Cabo Delgado. Para si, Tomás, que expectativas podem ser criadas de forma realista em termos de impacto deste projeto na economia nacional e também na economia local? Boa noite, Hermínio. De facto, hoje é um dia com algum alívio, num período de muita pressão por causa das inundações e todo o desastre em torno deste fenómeno. Temos uma notícia hoje com alguma felicidade, que é a retoma do projeto do gás liquefeito em Palma, no ato que esteve à frente o chefe do Estado e o presidente executivo da Total Energies, a empresa que coordena o consórcio deste empreendimento enormíssimo que estava paralisado já vai para 5 anos. Em termos de expectativas, é óbvio que são grandes expectativas, tomando em conta aquilo que o país está a precisar para sair, enfim, desta crise enorme em que se encontra. Mas não podemos ter ilusões, é preciso gerir expectativas, porque em termos de grandes impactos econômicos não vai ser para já. O primeiro carregamento só vai sair no ano de 2029, portanto ainda aí temos estes 5 anos de preparação, já que houve um atraso, era para ser 2024, este ano. Como houve esta paralisação de 5 anos, obviamente o processo atrasou. Agora entra a fase da construção de infraestruturas ali em Palma, aí sim vamos ter muita mão de obra nacional, porque é a parte em que não precisa de mão de obra especializada, infraestruturas, fala-se de entre 10 mil a 15 mil trabalhadores que vão entrar naquela zona, mas enquanto o próprio gás não é explorado, já há benefícios nas comunidades locais. Ainda hoje o Presidente da República inaugurou em Moçambique da Praia o projeto de processamento do peixe, faz parte do projeto de gás. Também há iniciativas ao nível das comunidades locais para Pemba, para benefícios paralelos que não sejam diretamente ligados ao gás. O que, uma vez mais, implica essa gestão de expectativas muito importante. Palma, como se sabe, Moçambique da Praia, Cabo Delgado em geral, são zonas com muitas necessidades básicas e a ausência de Estado faz com que a população olhe para a empresa como centro do Estado. Espera que a empresa faça escolas, faça hospitais, faça estradas, como se fosse o Estado. Porque o Estado está lá muito fraco. Então, é preciso que se faça expectativas com muita cautela. Naturalmente, há já projetos, que se vêem em Palma para a população local, mas ainda não é naquele ritmo que se espera quando o gás for a sair em 2029. Então, é assim que podemos esperar com calma, até porque já se viu que em alguns momentos houve algum levantamento da população naquela zona, porque entendia que não havia resposta imediata às suas carências e é preciso que haja uma gestão de forma cuidadosa das expectativas da população. Pois, por outro lado, a Total tinha colocado algumas condições, portanto, para este relançamento. Sim. E uma dessas condições tinha a ver, portanto, com o pagamento de uma dívida de cerca de 4,5 milhões de dólares, portanto, e também a questão da possível prorrogação do contrato de exploração. Será que estas questões, ou como é que será que estas questões foram olhadas? Será que elas foram sanadas? É uma pergunta importante, Hermínio, até porque o Presidente da República hoje mesmo falou do assunto. As questões, essas que mencionou, são questões críticas ainda não encerradas. A Total de Energias diz que a paralisação de 5 anos deu-lhe prejuízo, como disse, 4,5 milhões de dólares. O governo diz que
Bom, essa quantia, se é para ser recuperável, deve haver auditoria independente para confirmar se de facto foi isso que em total incorreu ou não. E este processo ainda não está fechado, mas em relação à extensão do projeto, penso que o Governo já disse que o projeto mantém-se nos 30 anos iniciais, não vai ter mais 10 anos como o total parecia pretender. De modo que são questões ainda em aberto e são muito críticas, mas também na reação que teve o presidente executivo da Total Energia, ele disse, bom, isto não impede que o projeto avance. Estão lá as questões, sim, mas elas não são impeditivas para que se avance com o projeto. O que é um bom tom, o presidente disse, vamos defender os nossos interesses com toda a nossa inteligência. Foi muito veemente nisso, o que me agradou bastante ouvir o presidente dizer que vamos defender os nossos interesses com toda a nossa energia, porque essas questões são muito complexas. Se um Estado como o nosso não está preparado para realmente auditar e discutir com alguma competência técnica, pode, no fim de tudo, não ficar com nada. Elas sempre vão reivindicar despesas que o país não pode confirmar que ocorreram e no seu silêncio são tidas como ou tendo ocorrido. Então é uma questão muito complexa, o que coloca uma vez mais a questão de que ter recursos naturais, ter gás, ter carvão, não é riqueza. A riqueza é ter pessoas com competência nacional para poder fazer a gestão destes recursos, sobretudo se pudermos processá-los internamente. Aí sim teremos riqueza. Pois, Tomás, esta semana também ficou marcada, ou tem sido marcada pelos protestos dos agentes da carteira móvel. E após 2 semanas de protestos, aparentemente ninguém veio a público pronunciar-se, nomeadamente a autoridade tributária, portanto a entidade para a qual as operadoras de carteira móvel canalizam essas percentagens. Como é que o Tomás olha para esta situação? Olha, é uma questão realmente social que está agitando as pessoas. Aparentemente parece que ninguém toma a sério, mas numa situação como a nossa, uma sociedade que está bastante polarizada, estamos ainda a vir de crises graves pós-eleitorais, qualquer situação de instabilidade, por mais que parece menor, deve ser vista com muito cuidado. Neste caso, claramente tivemos uma vez mais aquilo que eu acho que é um problema quase insanável do nosso governo, comunicação, diálogo com os cidadãos. Este pacote que afeta as carteiras móveis vem num grupo de 6 leis fiscais aprovadas pelo Parlamento, sem qualquer consulta nem comunicação aos contribuintes. Nem o governo comunicou, nem a AT comunicou e, portanto, as pessoas ouvem como vão ouvindo. O Parlamento aprovou essas leis com bancada só da Frelimo, a oposição abandonou o debate. Pois. Questões fiscais são questões muito sensíveis. Tem a ver com o direito das pessoas, que até pode afetar o seu bolso. E, portanto, quando são aprovadas leis fiscais, num contexto de opacidade, há muita desinformação, há muita emoção, e, neste caso, estes agentes do M-Pesa, do IMOLA, têm que tirar dos seus ganhos 10%. Nem todos têm, assim, ganhos muito importantes, de tal modo que, tirando isso, ainda fica com algum valor. E, portanto, é preciso que haja um processo de educação cívica, educação fiscal, que a AT tributária apareça em público, esclareça o processo e diz qual é a fundamentação. De outro modo, temos pessoas que estão desinformadas, que se acham injustiçadas. Aliás, o governo diz que a ideia final é que se modernize o sistema fiscal do país e se alargue a base tributária. Pois, é exatamente para onde eu ia, Tomás. Que é esta fundamentação do governo de afirmar que os objetivos são modernizar o sistema tributário e alargar a base fiscal. A questão que lhe coloco é até onde estes 10% de rendimentos destes agentes poderão alargar a base tributária nacional. Ou seja, qual pode ser mesmo o impacto da sua contribuição que justifique este desconto e o risco de protestos generalizados? É uma questão, de facto, política muito importante. Isto é,
a fundamentação fiscal para este corte tem um impacto no nosso orçamento, este corte. Quer dizer, os relatórios das empresas de telefonia móvel são públicos anualmente, saem nos jornais. Vamos ver o relatório de 2024 sobre receitas das telefonias móveis, vão no ordem de 4,4 milhões de meticais, quer de IMOLA e M-Pesa. Temos receita fiscal, 440 milhões de meticais. Se formos a ver em relação ao déficit orçamental, em que é que isto contribui? Em nada. Pois. É 0,04%. Portanto, eu penso que o risco político é muito maior comparado com as vantagens. A contribuição desses agentes para o déficit orçamental é quase nula. Então, e é isto que deve ser explicado, deve ser debatido. O nosso governo deve realmente melhorar a comunicação, repito, sobre questões fiscais, são questões muito sensíveis, as pessoas sentem-se injustiçadas, até porque num contexto em que não sentem que o Estado está a prover saúde, educação, justiça, contribui para quê? Então, há um ambiente muito explosivo que deve ser tido em conta. A autoridade tributária, repito, deve vir público explicar-se. Até porque há uma percepção errada de que o problema é com a Vodacom ou com a Movitel. Não é. Quer dizer, quem impôs a lei não é a operadora. Pois. É o Ministério das Finanças através da autoridade tributária. Pois. Portanto, quem deve esclarecer o problema não é a Vodacom, nem a Movitel, nem a TMCL. É quem, autor da lei, Ministério das Finanças, autoridade tributária. E, portanto, penso que isto é uma crise que se criou sem necessidade nenhuma, Pois. Deriva de opacidade, deriva de uma cultura de anunciar decisões até fiscais sem sequer dar uma educação pedagógica ao cidadão. Neste caso, são pessoas de baixa renda, não têm muito grau de educação, ouvem informação como a ouvem, desinformam-se entre eles, porque houve mensagens nos seus telefones celulares dizer vais conter 10% do seu rendimento, sem qualquer detalhe. Pois. Isso não é suficiente para quem não está escolarizado e, portanto, pode ser uma questão, em termos fiscais, irrelevante, mas socialmente muito importante, pode provocar protestos, distúrbios que podiam ser muito bem evitados. Então, nesse aspecto, é de facto a questão de comunicação, de educação e de diálogo que está em grande déficit. Pois bem, e outro tema também tem a ver com a questão das investigações sobre a morte do administrador português do BCI, Pedro Ferraz. Esta semana foi anunciado pelas autoridades portuguesas o envio de elementos de investigadores daquele país, nomeadamente da Polícia Judiciária para o nosso país, para fazerem parte, portanto, da equipe de investigação à morte deste cidadão português. Há alguma corrente de opinião que julga que a vinda destes investigadores portugueses pode descredibilizar, digamos assim, os resultados apresentados pela Cernic. Qual a sua opinião, Tomás, em relação, portanto, a esta corrente de opinião? Realmente é uma questão muito sensível, que tem a ver com a questão da nossa soberania nacional. Quando uma ou outra autoridade nacional vem ao país para investigar um crime aqui cometido, algo nos toca de soberania nacional. E pode levar-se a pensar que é porque não se acredita no relatório da Cernic. Daí que Portugal pediu para colaborar na investigação e o corpo foi levado para Portugal. Perdão. A Cernic reafirma que seguiu todos os trâmites científicos para chegar aonde chegou. De qualquer modo, sempre paira no ar alguma dúvida sobre se é crível que um executivo daquele nível decida matar-se da forma como ter-se-á morto, ingerindo veneno e depois esfaqueando-se. Quer dizer, pelo menos a opinião pública imediata é um pouco incrédula sobre isso. E, portanto, vamos ver se em Portugal a investigação que vai continuar confirma a tese moçambicana ou não. Agora, Hermínio, aqui há um ponto que queria mencionar. Esta informação criou reações de moçambicanos de diferente natureza. Uma reação que aconteceu foi do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane.
Ele veio ao público, obviamente, exprimir também suas dúvidas sobre a tese do Cernic, onde pode haver muitas pessoas ao seu lado. Aquilo que me pareceu problemático é o Venâncio Mondlane dizer o seguinte, que apela aos portugueses para votarem um candidato forte para garantir a segurança dos cidadãos no estrangeiro. Ora, me parece problemático. Pois. Ou seja, parece que o Sr. Mondlane não está preocupado que o nosso Estado seja forte e ele próprio que garanta a segurança dos estrangeiros, mas sejam os estrangeiros que venham cá garantir a segurança dos seus cidadãos. Pois. Em termos de políticos, isso é muito problemático. Em termos práticos, como que isso se faz? Quer dizer, a polícia portuguesa vem cá proteger portugueses, como é que isso se faz? Pois. Então, acho que essa declaração do Venâncio Mondlane foi problemática porque nos coloca em questão de que não somos competentes e apela que os portugueses elejam um presidente forte para este vir cá, segurar os seus cidadãos. Isso é problemático. Não acho que foi feliz o Sr. Mondlane nessa declaração, porque realmente a questão aqui é apelarmos para que o nosso Estado seja forte o suficiente e proteja os cidadãos nacionais e estrangeiros, Pois. porque são nossos hóspedes. Não é esperar que alguém de fora venha cá proteger os estrangeiros. Isso é uma negação a um espírito de soberania nacional e algum patriotismo básico que se espera. Então, não acho que é por aí. Não é por aí. Muitíssimo obrigado, Tomás, por se ter juntado a mim esta noite e aos telespectadores também. E estes 3 pontos da semana extremamente relevantes. Nós contamos consigo próxima quinta-feira para continuarmos a olhar o país. Obrigado. Pois bem, nós vamos dar por fechado esta página com o Tomás Vieira Mário.